Olá, olá, sejam bem-vindos a mais um episódio. A minha convidada de hoje nasceu e mora no Porto com a sua mulher e as gatas, a Alice e a Alba. Em 2008, decidiu que a fotografia seria a sua vida, fundando a Luminous Photography. Segundo ela, é uma criatura de muitas paixões. Vai até ao fim do mundo por um prato de comida, não perde uma boa romaria e adora tudo o que são artes manuais. Diz uma nerd feliz, a cantar em coros, a jogar Dungeons and Dragons e a tomar conta das suas plantinhas. Não gosta de couves, de voar ou de alturas, mas adora viagens de comboio, de carro e de ter o mar por perto. É extrovertida e tem uma paixão por piadas secas. Fala muito rápido e emociona-se e entusiasma-se com facilidade. Ela diz que a arte foi sempre o objetivo. No curso Tecnológico de Design, no seu secundário, teve professores que a ensinaram a procurar inspiração nos grandes de alguns séculos e a trazê-la para o presente, algo que ainda hoje gosta de fazer com a fotografia. Na faculdade, estudou conservação e restauro, cimentando a paixoneta pela obra de Caravaggio e da Frida. Aprendeu a analisar e a olhar mais profundamente para a técnica e a iconografia das obras. O autorretrato veio daí, há mais de 14 anos, da necessidade de expressão e de inspiração, do uso do que tinha mais à mão para criar, o seu próprio corpo e a sua própria imagem. As pós-graduações em História da Arte Portuguesa, em Gestão da Arte e o complemento quase obrigatório do curso profissional de Fotografia fizeram dela a fotógrafa que é hoje. Apaixonada por luz e sombra e por todo o espectro da emoção humana, interessada e curiosa sobre as pessoas que fotografa, doida por pormenores e iconografia. Ela é a Ana Luísa e este é o podcast Com Essa Máquina Também Eu. Eu cheiro o cor do arnés e estou bem cheia de burro. E foi assim um banho de água fria para mim de não ser essa pessoa. E eu também sou culpada disto, certamente. E uma tia da noiva saca de um telemóvel e manda-se para cima de mim e eu caí. Eu acho que isso é a coisa que mais me influencia em termos visuais. Olá, Ana. Olá, Patrícia. Estou de vida assim. Obrigada. Estou aqui com o meu ego espinga. Obrigada por estares comigo neste projeto e por tirares aqui um bocadinho para conversarmos. Claro que sim. É o que eu gosto mais de fazer, portanto, estou ótima. Dizer-te que gostei muito do teu trabalho, conheci-te pela Teresa. Ela recomendou e que gostei muito, portanto. Obrigada, fico muito contente. Eu gosto muito dela também, portanto fico contente. É muito bom, sim. Aqui começamos sempre com a mesma pergunta, que é sobre o nome do podcast, que é o Com Essa Máquina Também Eu. Eu queria saber se há alguma expressão destas que te irrita ou se costumas ouvir muito. Ouço um bocadinho. Eu trabalho maioritariamente em casamentos, portanto, ouço um bocadinho. Não vou mentir, há sempre assim um tio simpático que eu acho que na maioria das vezes é com a intenção de piada e não de todo com a intenção de chatear, mas com a intenção, essa máquina que é muito boa. Tira boas fotos. Tira boas fotos. E claro que sim, a gente sorri e diz, claro que sim. Segue. Não me irritava muito, confesso. Irritava muito no início, há uns anos. Agora confesso que não me chateia muito, não fico muito melindrada com isso. Até porque acho que faz diferença, efetivamente. Senão não comprávamos o material que compramos. Portanto, Claro. se for de verdade, não será a forma mais simpática de se dizer. Sim, se tiveres o melhor material do mundo, mas também não souberes, é um complemento. Não faz milagres, mas ajuda. Não, É um complemento. Portanto, não, já me irritei muito com isso, agora já não. Agora confesso que já, na seriedade, mas já não me irrito muito. Também já tens aqui alguns anos de experiência. Em 2008 é que criaste o teu projeto. E eu queria saber o que é que te levou a criar esse projeto e como é que começaste na fotografia, na realidade. Isto é uma história já contada algumas vezes, portanto já tenho algum traquejo nisto. A cena de contar como é que isto começa, e eu acho que o momento de. Sempre tive máquinas fotográficas à mão, portanto venho de um meio mais ou menos privilegiado nesse sentido. E quando eu fiz 10 anos, o meu pai deu a minha primeira máquina fotográfica, que foi a Polaroid, que eu tenho aqui. E lembro-me de na altura os cartuchos não eram caros como são hoje, eram caros, mas não eram tão caros como são hoje. Então eu tinha assim de vez em quando um cartuchozinho que eu divertia muito.
E a certa altura, o que eu pedia de prenda de anos e o que eu ia pedindo nos natais e nas coisas eram máquinas fotográficas. Hum, Cheguei com os meus avós às Canárias de férias e que nas Canárias, aquelas que era a Zona Franca, se uma coisa pagava-se menos, as coisas eram mais baratas lá por alguma razão. Que a minha avó comprava a máquina fotográfica dela, tipo, de vez em quando comprava a máquina fotográfica e comprava lá. E lembro-me de ir a uma loja assim muito cheia de coisas, cheia de tralhas e de trazer uma máquina fotográfica. Filme, eu não lembro o nome daquilo, que era, foram uns. Foi um tipo de filme que não se usa, que eu não tenho ideia de se ter usado durante muito tempo, mas que era um que tirava fotos panorâmicas também, que eram uns cartuchozinhos que não tinham rolo de fora. Uhum. ABS, mas não tenho a certeza. E ter uma máquina dessas e aquilo foi muito entusiasmante. Pronto, mas foi sempre um hobby, era sempre uma coisa que eu ia fazendo. Enquanto para a faculdade nunca me passou, mas não me passou pela cabeça, não me cruzou o pensamento Uhum. ser fotógrafa. E fui para a faculdade, saí da faculdade a não querer fazer aquilo, não querer fazer conservação e restauro, apesar de ter gostado muito do meu curso, mas as condições eram. Eu saí em 2007. 2008 começa a crise, aquilo já não, as coisas já não estavam muito bem e eu sabia que se saísse ali diretamente para trabalhar em conservação e restauro, por muito que eu gostasse, era estar provavelmente enfiada numa aldeia a maior parte do ano, a receber ordenado mínimo para fazer um trabalho altamente especializado. E aquilo chateava-me e eu não era por ali. Entretanto, estive um ano parada por razões familiares. A minha mãe teve a minha irmã mais nova, a minha única irmã nasceu naquela altura, eu fiquei com ela em casa eu. A minha mãe trabalhava, portanto, dividir ali, ter ali 2 anos em que fiquei mais livre para fazer o que me apetecesse. Mas, pronto, estava mais dedicada à cuidar da miúda, na verdade, mas não era uma coisa sequer o tempo inteiro, era uma coisa, pronto, estar ali, a dar apoio à família e de poder ter esse espaço para não ter que me preocupar com ir trabalhar logo a seguir ou com entrar logo noutro curso. Eu só fiz licenciatura, não quis fazer mestrado ou passar logo para outra coisa qualquer. Entretanto, em 2008, ela nasceu em 2007, 2008, entrei, deu assim uma. Se for para a História da Arte, se for para a História da Arte, coisa preferida, vou para a História da Arte. Fui fazer o mestrado na FLUP em História da Arte Portuguesa e odiei, mas odiei. Adoro História da Arte ainda hoje, não gostei do formato do mestrado, era o primeiro ano pós-Bolonha, aquilo estava muito confuso e, e lembro-me de ter a percepção muito clara que não queria fazer tese, fizesse o que fizesse, não fui feita para ficar enfiada numa biblioteca. Por isso, não. Gostei muito do ano curricular, mas veja, não quero fazer tese, não quero. Põe-me a hipótese, eu tenho que fazer tese, só pensar num tema, não quero, morro, não quero. Então, lembro-me de estar naquele drama, porque era um drama naquela altura, com 22 ou 23 anos, dizer, eu não sei o que é que eu quero fazer da vida, porque o que eu estudei eu não quero fazer, isto também não quero, e lembro-me de estar assim sentada à flutuar em a Faculdade de Letras da Universidade do Porto. É uma faculdade muito estranha na sua arquitetura, redonda e assim uma coisa meio, aquilo um bocado, baralha um bocado o cérebro, mas tem assim umas passagens que dá para uma pessoa se sentar e pôr os pezinhos para baixo, assim elevadas. Eu estava ali com uma amiga minha e ela estava a dizer, mas tu tens de fazer só, o que é que te apetece fazer? Se tu não tivesses que pensar nisso, o que é que tu querias fazer? Disse, pá, sei lá, fotografava se calhar. E ela, mas fotografavas o quê? E eu, vais fazer casamentos. Vais experimentar fazer casamentos. E tinha começado a fazer autorretrato nessa altura. Tinha começado a. Tinha-me dado uma máquina no Natal, foi a minha primeira DSLR, uma D40 uma Nikon, eu na altura andava sempre com a máquina atrás de mim. Pronto, naquele mestrado em particular, que detestava aquilo, andava sempre com a máquina atrás de mim a tirar fotografias de pessoas e não sei o quê. Não pensas nisso a sério? Estou lá. Não, nem pensar. E, e de repente, dei por mim a chegarmos ao fim do ano letivo e dizer: não quero isto. E pronto, ponderar, sentar-me, perguntar ao meu pai: achas que é tolice? O pai dizer: pá, não, tens que estudar isso, não estudaste isso. Já tive fotografia no liceu, tive fotografia na faculdade, tive fotografia em todos os cursos onde estive, menos este. Portanto, não sei por que não. Vai estudar isso. Só que aí também. E fui. E nessa altura já tinha começado a fazer autorretrato já. E eu estava a ouvir o episódio da Teresa, e um bocadinho na mesma lógica de o teu corpo é o que tens à mão. Exato. Quando não queres chatear pessoas. E eu tinha começado a fazer autorretrato e tinha descoberto isto era daquelas coisas em que, pronto, é importante a gente saber que outras coisas existem. E lá está, não era 2007, 2008. Estávamos a internet não era o que é hoje, não era tão presente como é hoje, mas a certa altura comecei a postar fotografias no Flickr e no Uhum. Flickr caras com um grupo chamado Female Self-Portrait Artist Support Group,
e dou de caras com uma artista autorretrato chamada Elle Moss. Não é esse o nome dela, esse é o nome artístico, mas o trabalho dela está sob a chancela do nome artístico dela, que é Elle Moss, e ela, e ela fazia aquilo que gostava. Que era. E que depois eu não fazer nada disso. Quer dizer, tenho um bocadinho, tenho sempre vontade disso, mas não foi para ali que eu fui, mas era uma estética muito anos 70, muito virada para o dona de casa. A conta dela na altura era Diary of a Mod Housewife. E era, aquilo fascinou-me, o facto de aquilo existir e do autorretrato ser uma coisa que, pronto, que existia e que era louvada e que era vista e que era arte, pronto, Uhum. me deu a cabeça. Então foi passar assim uns anos muito intensos a fazer quase só autorretrato, começar a fazer casamentos também e perceber que eram essas duas avenidas. Era isso. Portanto, acho que a história longa é esta. Tu no autorretrato, muitas vezes, e eu tive uma convidada que disse que às vezes as pessoas, quando são fotografadas, parece que vem outra pessoa, parece que nem são elas. Tu nos autorretratos descobriste alguma coisa sobre ti que tu não sabias? Foi tudo, tudo. Aliás, eu acho que coisas autorretratos, para mim, pelo menos, e eu sei que isso é diferente para toda a gente, mas para mim era altamente terapêutico. Era uma forma muito clara de eu lidar com insegurança, com infelicidade, com ansiedade, sobretudo. Sou muito ansiosa. Sou uma ansiosa feliz, no entanto, mas sou uma pessoa ansiosa. E aquilo ajudava-me muito a lidar, ajudava-me muito a durante umas horas sair do meu mundo e meter a cabeça ali, estar completamente concentrada, ter algum hiperfoco naquilo, e através de histórias e de criar alguma fantasia, ter um mundo para onde fugir, ter constantemente um escapismo, pronto, dar-me um escapismo que era feito por mim, em que eu não dependia de nada para ele existir. A gente sente isso muitas vezes com séries, ou com livros, ou com filmes, em que tu consegues fugir de uma realidade que não é tua, e aquilo havia uma coisa que depois acabou por se tornar um bocadinho individualista demais, mas que naquela altura era eu crio a minha própria fantasia e o meu próprio universo. Eu posso fugir para ali quando eu quiser. Eu não estou dependente de episódios a sair, não estou dependente de uma série de livros sair, não estou dependente de filme sair. Eu crio isto. Eu não preciso mais ninguém para isto. E havia uma coisa muito independente nessa existência que era muito satisfatória, que me ajudou a descobrir muito sobre mim, muito sobre a minha capacidade como fotógrafa, a minha capacidade de ver o mundo, a minha definir o que é que eu gosto em termos de cor e aprender a trabalhar com cor de uma maneira que eu acho que é das coisas que me distingue, que acho que é das coisas que eu faço bem, e criar o meu universo e aprender tudo sobre aquele universo em que eu queria viver. Portanto, foi assim uma experiência muito, muito enriquecedora e terapêutica para mim. Acho que sim, acho que aprendi muito. Todos esses teus hobbies e estas coisas que tu fazes muitas coisas. Acreditas que são um bocadinho como os autorretratos, para te levar ali por outro mundo, quando estás a tomar conta das tuas plantinhas, por exemplo, estás ali no teu mundo, estás ali. Olha, tenho mais dificuldade com isso, confesso. Tenho alguma tendência a fazer hiperfoco em algumas coisas, a só estar naquilo, mas, por exemplo, isso não me acontece muito com as plantinhas, a jardinagem de marquise e de varanda que eu faço porque não tenho espaço exterior. Mas não me acontece tanto nisso, mas acontece muito no tricô, por exemplo, por estar. E sinto que cada vez sou menos capaz disso, de estar só focada naquilo. Normalmente estou a ouvir um podcast, ou estou a ver uma série e a fazer tricô ao mesmo tempo. Portanto, estou a fazer duas atividades ao mesmo tempo. É possível que haja aqui algum distúrbio de atenção não diagnosticado, mas normalmente estou a fazer mais que uma atividade ao mesmo tempo. Acho que ainda há poucas coisas, há muito pouco na minha vida em geral, e eu já experimentei muitos hobbies e muita coisa, que me tire tanto da minha realidade como a fotografia. E acho que noto isso tanto a fazer autorretrato, como noto isso nos casamentos. Há uma parte do meu cérebro que para nos casamentos, da melhor maneira possível, em que eu posso estar preocupada com tudo à minha volta, eu chego a um casamento e começo a fotografar e nada existe, é só aquilo. E foi das coisas durante a pandemia em que parámos todos, não é? Sim. Acho que foi o que me fez mais falta. Acho que esse desligar da parte de preocupação, de ansiedade, de gestão da vida normal e do dia a dia, o alívio que me dá entrar num casamento e o meu cérebro passar de. Eu faço muita analogia, sinto sempre que tenho. O meu cérebro é uma autoestrada de 7 faixas e não volto. Às vezes vem umas para trás, às vezes vem outras, uma autoestrada, outras cruzam por cima, são viadutos. E os casamentos,
e os casamentos, e quando fazia autorretrato mais regularmente, isso também acontecia, eram as alturas em que eu sentia que só tinha uma autoestrada, ou tinha duas ou três, pronto, assim, né? Extremo, que é Mas, o menor que eu tenho. E é uma sensação incrível, ainda hoje. Chega um casamento e brinco muito com, eu também estava a brincar com as minhas melhores amigas, a dizer que cheiro, eu tenho um arnês de couro, eu cheiro o couro do arnês e estou bem. e porquê que tu foste para os casamentos? Já disseste que foi nessa conversa com a tua amiga, mas podias muito bem ter experimentado fazer um casamento ou dois e não teres gostado. E essa sensação que tu tens já é desde o início? Ou foi com o tempo? Foi sorte, foi sorte, podia ter corrido muito mal, podia ter. Eu olhei para os casamentos e pensei para mim, e isto numa ótica muito, muito utilitária, de é uma forma, na verdade, é uma forma de fazer dinheiro. Claro. E agora, isto foi o meu primeiro pensamento antes de fazer casamento. Eu fiz o primeiro casamento e disse: não, é só quero fazer isto. Eu adoro isto. Eu fiz o primeiro, não era para mim. Trabalhei como segunda fotógrafa do fotógrafo aqui no Porto, um fotógrafo mais tradicional de loja aberta. Era bastante diferente daquilo que eu sabia que queria fazer. Mas eu fui fazer o primeiro casamento e foi: é isto. E enquanto eu tinha entrado naquilo com. A minha primeira perspectiva sobre isto tinha sido numa de: pronto, ok, eu consigo fazer. Eu não consigo viver de autorretrato. Ou tinha que me predispor a fazer, por exemplo, a fazer comissões, que era uma coisa que eu não queria fazer. Eu não queria, até hoje custa muito associar dinheiro ao autorretrato, porque é uma coisa muito terapêutica para mim e é uma coisa que eu faço porque me apetece e não porque tenho que fazer. Um, mas a coisa era, eu não consigo viver disto, e havia ali isto, em 2008, o mundo está meio a colapsar à nossa volta e uma pessoa pensa é como é que eu vou viver. E houve ali uma coisa, antes houve um ligeiro cinismo que apagou no primeiro casamento que eu fiz, mas de vou fazer dinheiro com isto, claro, vou fazer. Então, fotografar casamentos ao fim de semana, isto edita-se rápido, lol. Edita-se rápido, resolve-se rápido, faço Isso. os tudo bem. Lol, nunca fiz, nunca foi coisa que eu fizesse. Mas lembro-me dessa conversa em particular, ser essa lógica de fazer casamento, aquilo é ser giro, as pessoas estão felizes, estão bem vestidas, estão contentes. Pá, vais, divertes, estás ali a fotografar uma coisa gira, é giro de fazer, deve ser giro de fazer. E disse isto sem ter feito um casamento na vida, tipo, só ir a casamentos. Depois de fazer o primeiro, lá está. E o primeiro foi assim uma. E não foi um casamento. Eu, se tivesse feito aquele casamento hoje, eu não acredito todo em casamentos bons e maus e a cena do é um casamento fixe, um casamento não fixe. Eu acho que tu és contratada a casa ali para fazer aquilo e tens de estar toda. Portanto, não pode haver uma cena deste casamento não fixe. Para mim, pelo menos, eu sei que há muita malta funciona bem com isso, está tudo bem. Mas para mim, eu tenho que ter entusiasmo. Mas era um casamento que esteticamente não era nada aquilo que eu gosto agora, não era de todo a minha estética. Mas eu ia fazer aquilo e sair dali histérica. Eu saí daquele casamento como segunda fotógrafa, um sino. Estava impossível, eu andava a perceber, se já estou a perceber. Ahm, e pronto, e tive aquele primeiro ano fui fazendo assim, depois aquela coisa de tens uma pessoa conhecida que te diz: podias fazer o meu casamento. Isto foi em 2010. Uma pessoa conhecida que me disse: olha, vou casar. Tu sempre estás a fazer isto? Eu disse: adorava, mas olha, eu nunca fotografei ninguém sozinha. Estás disposta a arriscar? Eu não estou. Pronto, ok. Aí eu Tiveste fui medo? cheia de medo, burra. Depois, e no mais tinha coisas, tinha camadas que acrescentava. A minha mãe era convidada no casamento, que é a pior coisa, Pois. porque a mãe andava a gerir. E eu estava, eu levei uma pessoa para me assistir. E o meu padrasto era DJ. A amiga da minha mãe, portanto, aquilo era uma pessoa conhecida do universo dela. E a minha mãe andava, e eu dizia: mãe, a Lila está aqui para assistir. E a minha mãe andava: eu estico o vestido. Não quero que estiques o vestido, deixa estar isso sossegado. E era aquela coisa de que ter camadas e camadas estressam umas em cima das outras, mas foi um casamento que fiz por um valor que hoje em dia não faço passão Certo. com álbum. E é aquela coisa, como tu começas, não é? Faz o primeiro e faz o. E aquele primeiro é assustador, e depois no ano a seguir fiz três. No primeiro ano fiz um, mas no ano a seguir fiz três. Depois parei um ano, tive um problema de saúde e parei, em que só fiz um de uma amiga, e foi assim uma coisa muito pequenina. E no ano a seguir fiz. Em 2013 já fiz mais, já fiz tipo três ou quatro, já não sei, mas assim, tudo pessoas conhecidas. E fui como segunda também. E depois em 2014. 2014.
fiz um de uma amiga minha, uma amiga de infância, e que esse era a minha estética. E que foi o primeiro, é isto. É absolutamente isto. E lembro-me que com esse casamento consegui fazer um portfólio que eu queria. E a partir daí a coisa alinhavou. E depois fiz um workshop com uma coisa muito pequenina, que éramos eu, a Teresa e o Dado da Arte Magna, que Certo. os casamentos conhece, certamente, e a Ana e o Mário, que tinham uma empresa que era Red Flying Duck, se não estou em erro, que eu Não, não essa sei não se eles conheço. trabalham, acho que eles já nem trabalham nesta área, acho que eles já nem sequer fazem isto, ou se fazem, fazem uma coisa mais familiar, mais famílias, menos de casamentos, com uma fotógrafa brasileira chamada Marina Lomar, e que já não faz casamentos também. Não, espero que não, espero ficar aqui. Mas em 2014 fiz esse workshop com ela, tá, por estes dias, tipo nos meados de agosto, e aquilo explodiu uma cabeça. Foi género. Pronto, era isto que eu precisava, tinha que estruturar. Eu não tinha nada estruturado. Fazias aquela coisa de entregavas um casamento em DVDs. Certo. Era assim uma coisa de ela chega e diz-me: Amiga, tens galerias? Tens o Pixie 7? E eu, e estruturar tudo, reestruturei. Passei tipo um mês e meio a reestruturar tudo e aquilo começou a sério. E no ano a seguir tinha uma época cheia. Uma época cheia para mim são no máximo 15 casamentos. Eu não faço, nunca fiz mais de 15 e não quero fazer mais de 15 casamentos. Mas para mim era uma época cheia. Aquele ano foram 10 ou 11, pronto. Aquilo já me pareceu imenso. Sim. E pronto, a partir daí a coisa foi crescendo. Tu dizes que te emocionas e entusiasmas com facilidade. Num casamento, qual é aquele momento em que tu ficas mesmo ali emocionada e Olha, eu entusiasmo com muita facilidade. Vou dizer, 0 ao 100 em entusiasmo, tipo, num minuto se mostrares uma coisa que eu gosto. Portanto, sou mesmo nerdzinha. Uh, Costumo dizer que não sou chorona, sou uma chorona, é possível. Costumo dizer, mas não sou nada chorona, sou shorts. Mas tenho assim meia dúzia de momentos. Se for casamento de igreja, é uma coisa que se perdeu com a Covid. E apesar de eu não ser religiosa, eu cresci num meio religioso, mas já não sou. Uhum. Aquele momento da paz de Cristo em que se vai, nem é o casal, é quando vão cumprimentar as famílias. Ui, choradeira sempre. Sempre chora uma desalmada. Só que deixou de haver com a Covid. Deixou de se fazer Uhum. assim nos casos. Faz muito raramente e normalmente é uma coisa muito mais comedida. Antes era uma coisa muito emocional. Bem, babava a chorar aí. Era sempre desse. Depois tem o eterno problema dos discursos. Se os discursos forem bem feitos. Ui, já fui. E depois é quando conheço alguém no casamento, já fui, já. A minha sorte é que me escondo atrás da máquina. Nada. Já me aconteceu. O ano passado fizemos um. Eu nem estava a fotografar, eu estava a filmar para a minha mulher é videógrafa. E eu Uhum. estava a filmar para ela, não estava. Temos marcas separadas, temos cada uma tem a sua marca. Eu estava a filmar para ela, era um casamento de duas mulheres. E tinha. Era um casamento, foi 6 meses depois do nosso. E eram duas mulheres que são ativistas, escrevem muito bem. Uhum. E lembro-me de um momento em que quem estava a fotografar era a Atmosphere, a Sandra e o Miguel, que eram amigos delas, portanto, mas tinha uma relação muito próxima com elas. E lembro-me de haver assim um momento nos discursos em que eu tinha a máquina no tripé e eu virei para trás para a janela que tinha a cara molhada. Eu virei para trás para a janela e lembro-me de olhar e ver a Sandra igual virada para trás para a janela e nós abaixo começávamos a rir, mas nós as duas lavadas em lágrimas, mas lavadas. Porque ele estava a ser assim mesmo muito emocionante e obviamente sendo um casamento entre duas mulheres, um casamento de representação queer e ele falou de tudo aquilo que nos toca a nós, portanto foi uma coisa Uhum. mesmo. Mas normalmente é assim, é discursos e é. Se alguém estiver a discursar a chorar, ui, emociona imenso assim. Mas é nisso, depois de resto, sim. Não sei, eu estou a brincar Eu na verdade, eu digo, não sei chorar, não, na verdade, choro muito. É. Falaste aí do teu casamento. Como é que tu casaste já eras fotógrafa? Casei há 10 anos. Ainda não Pronto. fez 10 anos, portanto. Não, nós casamos, sim, já foi uma experiência Ok, incrível. Desculpa, não estou interrompida. não faz mal. Eu ia perguntar como é que uma fotógrafa de casamentos escolhe um fotógrafo para o casamento dela. Olha, foi a decisão mais fácil de todas. Porque foi. Então, durante muitos anos, e olhando
para várias pessoas, ia dizendo: gostava que fosse esta pessoa, gostava que fosse aquela. E nunca pensei no vídeo. O vídeo deixa sempre a Mel é que decide o vídeo, a Mel, a minha mulher, decide o vídeo. E ao longo dos anos, sempre que mostrávamos uma à outra, não gostávamos do que a outra tinha, do que a outra dizia: olha, eu gostava deste, e a Mel dizia: muito escuro. Ela dizia: não sei o que, gosto deste, eu dizia: muito colorido. Pronto. E andávamos ali tipo: não é bem isto, não é bem isto. Em 2019, fomos fazer a Guimarães o Something Blue Workshop da Vanessa Eve. Da Vanessa Eve. E viemos de lá a dizer: são eles para vídeo. Foi tudo o que falámos e não falámos imenso com eles. Eu tenho a sensação que íamos lá sem falar imenso com eles. Falámos um bocadinho, pronto, mas aquela coisa não íamos lá conhecê-los. Mas tudo aquilo que eles tinham dito em relação ao serviço, que é uma coisa que é super importante para nós, bateu com aquilo que a gente queria. Então estávamos, eu lembro-me de virmos no carro, no último dia, e da Mel dizer: eu acho que para vídeo eram eles. Eu disse: estou contigo, eram eles. Sem sombra de dúvida. A certa altura, e portanto tinha trocado meio de mensagens com a Vanessa, a certa altura vejo que a Vanessa fotografa. E começo a ver fotos dela e começo: peraí. E ela posta uma foto aqui, posta uma foto ali, mas acho que esta fotografa bem. E foi assim uma cena de olharmos uma para a outra a certa altura e dizermos: somos os dois, não são? Os dois, não quero outra pessoa, quero a Vanessa. Tipo, não. Tipo, não houve dúvida na minha cabeça. Foi uma cena de: se eles estiverem disponíveis e quiserem, são eles. E nós marcámos o nosso casamento depois de sabermos que eles estavam disponíveis. Falámos com eles primeiro. Nós tivemos muita sorte, tudo alinhou. Porque nós casámos no dia em que fazíamos 11 anos de namoro. Casámos no dia 1 de novembro de 2022. Começámos a namorar em novembro de 2011. E havia meia dúzia de coisas que queríamos que alinhassem ali. E foi a coisa de mandar mensagem, tínhamos estado com eles, depois fomos falando, não é? Durante a pandemia falámos, de vez em quando encontramos num workshop da Sofia Ferreira, da Branco Prata, pronto, e havia ali uma amizade levezinha, mas uma coisa que não era assim muito, muito dia a dia. E agora, hoje em dia, são as pessoas que a gente manda mensagem quando acorda de manhã, portanto, ficamos muito amigos depois do casamento, a Vanessa é das minhas melhores amigas, e assim, zero regrets, temos os fotos de vida de casamento mais lindos do mundo. São assim, tudo alinhou, tudo, foi incrível. Boa. Então não foi assim tão difícil. Não foi nada difícil. Lá está, quando bati o olho, foi aquela, tem que ser imediato. Eu acho que nestas coisas é um processo emocional, por muito que a gente queira controlar esse processo. E obviamente que nós queremos saber o que é que os nossos clientes querem, o que é que chama clientes, não é? É um processo emocional. E a Vanessa diz muito isto. E a verdade é que no momento em que bati, houve 2 ou 3 fotos dela que eu olhei para aquilo e disse: é isto que eu quero. E como já os conhecíamos, sabíamos como é que eles eram em termos de serviço, qual era a maneira de trabalhar deles, e sabíamos que era exatamente aquilo que a gente gosta, a gente alinha muito com eles na forma de estar. Perfeito, foi assim, foi lindo, foi maravilhoso, foi ótimo. E o nosso casamento foi muito pequenino, tivemos 25 pessoas, portanto sabíamos que era, não sabíamos, perguntámos e ficámos contentes quando perguntámos do género: pode vir um para cada coisa? Pode vir o vídeo e a fotografia, podem dividir, ou isso não é possível? Só podemos contratar para vídeo, ou só podemos contratar para. E tínhamos isso dito: se só der para vídeo, é só para vídeo. Pronto, ok. Porque a Mel tinha. Quando batemos o olho no vídeo, a Mel decidiu que era aquilo. Pronto, prioridade para ali. Mas eu estava: não, eu quero que a Vanessa venha. A Vanessa é fotografar. Portanto, foi um processo fácil. Se calhar, para além de se identificarem com o trabalho e com o processo deles, também se identificaram com eles enquanto pessoas. Certamente ajudou bastante. E isso facilitou. Sim, mas era, lá está, nós quando dissemos a coisa do vídeo, não os conhecíamos como pessoas. Quer dizer, estás com eles enchem uma sala, eles os dois a falar, enchem uma sala. São daquelas coisas que tu estás com eles e tu não olhas pelas pessoas. Eles falam super bem, são super animados, são super. A Vanessa é mais extrovertida, mas falam muito, muito bem. São todas as pessoas que ficam assim a olhar para eles às vezes. E então aquilo foi muito fácil gostar deles e vir dali, mas a parte pessoal, sim, também é muito importante. E depois ficámos mais próximos depois de casamento. Bom. Indo agora ao teu trabalho como fotógrafa, o que tu prometes é um trabalho saído de um filme.
Tento, sim. Acho que consigo. E eu acho que sim, eu acho que consegues muito bem. Mas o que é que tu achas que fazes para que o resultado final seja esse? Olha, eu acho que na verdade é uma coisa um bocadinho ingrata de se dizer, que é eu não eu sei o que quero, não sei sempre expressar o que quero, mas normalmente quando vejo a imagem que eu gosto e a imagem que alinha com aquilo que eu quero dar aos noivos, é uma coisa um bocadinho imediata na minha cabeça e eu não sei explicar o processo. Eu gostava muito, já tive esta conversa algumas vezes de mas como é que tu olhas para ali e vês aquilo? Não sei. Eu olho para ali e vejo aquilo. Eu acho, racionalmente, e pensando nisto com algum tempo, tipo, dedicando algum tempo a pensar nisto, nós somos o produto daquilo que vemos, nós somos o produto daquilo que gostamos e daquilo que, pronto, tudo aquilo que nos forma, a visão e que nos, que nos educa a olhar. Mas eu acho que é uma mistura de muita coisa, uma mistura de, lá está, de um olho educado para um certo tipo de registro, tanto cinematográfico como, e eu não vejo imensos filmes, mas tanto cinematográfico como de artes plásticas, que é uma coisa que eu gosto mais e que eu vejo com mais frequência e que vejo especialmente a arte mais. Eu sou grande fã da arte barroca, da arte renascentista, arte manierista, portanto há um tratamento de luz ali muito específico que eu procuro isso. Eu procuro bastante, a luz, ver como é que se trabalha a luz ali à volta e como é que as pessoas são impactadas pela luz. E depois às vezes é ter um bocadinho de paciência, é tentar comunicar o que eu quero e aquilo que eu vejo que pode estar ali da melhor maneira possível. Isso vai mudando. Quando há uns anos era não dirigir nada, por exemplo, era deixar as pessoas estar e mexer meu, tentar encontrar o sítio. Mais recentemente passou a ser uma coisa de mais direção e de mais. Não, tu mexes para ali, vais olhar aqui para onde está a minha mão, vais olhar para aqui, consegues estar. Pronto, foca para ali, deixa estar, eu vou fotografar, ok? Pronto, ter mais direção e ter uma coisa mais não é racional, mas mais direta naquilo que eu quero. Certo. Por exemplo, agora estou a passar a uma fase que é mais de prompting, que é mais de pedir uma ação e de ver o que acontece quando a ação, às vezes não é bem aquilo que eu quero. Então, olha, vamos para ali outra vez e aquilo que eu quero é mais ou menos isto. Vocês vêm, mas vêm mais devagar. Ou falem um com o outro, mas a tua cabeça ainda está virada para aquela, está virada para este. Pronto, é sempre um bocadinho. Há sempre um bocadinho de direção na parte que é mais artística. Mas de resto, num casamento, a verdade é que a gente tem que deixar acontecer. E eu gosto muito de dirigir em certos momentos, gosto muito de dirigir em sessão, por exemplo, mesmo nos retratos na preparação, os retratos que fazem com cada um deles, gosto muito de dirigir aí e de ver os sítios e ver as coisas, mas o resto tem que ser, para mim, na minha perspectiva de casamento, e cada um, lá está, é o tipo de coisa fotografia de casamentos há para todos os gostos e para todas as perspectivas, Claro. mas da minha perspectiva, aquilo que eu gosto é ter um registro artístico, mas também ter um registro documental. E há uma parte muito grande do casamento que é deixar acontecer, que é estares ali, estares atenta, estares consciente que estás ali e que o teu trabalho ali é prestar atenção, que normalmente, lá está, é aquela coisa que o meu cérebro vira para ali e não vai para lado nenhum e sabe muito bem, e é teres essa, pronto, deixar as coisas acontecer e reagires a isso. Mas eu acho que aí é a parte em que entra em ação o olho educado e o olho pronto, que vê muita arte, que vê alguns filmes, que vê muita televisão, muitas séries. Eu gosto muito de séries. Portanto, vejo muitas séries e gosto muito. E às vezes não vejo as séries, mas vou procurar imagens, porque sei que aquilo tem uma estética que eu posso gostar e vou procurar só imagens daquilo. Mas pronto, de educar o olhar e de fazer esse trabalho, de fazer esse. Eu nem digo, por exemplo, eu gosto muito de trabalhar com cor, eu gosto muito de pensar em cor e penso muito o meu cérebro funciona de uma maneira que é muito ligada a cores. Mas eu fotografo a câmera preto e branco. Portanto, eu nem sequer vejo cores. Ok. Eu ponho como fotografo em RAW, não tem influência, ligo o monochrome e fotografo a preto e branco, porque gosto mais, gosto de Ok. ver. Às vezes, pronto, fica ali um sinal de trânsito que eu não estava a prestar muita atenção e pronto, vai, só Photoshop limpa-se, tudo bem. Mas é maioritariamente estrutura para mim e pronto, educar e ser um processo automático. Há coisas que são intencionais, há coisas que são automáticas. Eu adoro intencionalidade. Sou muito fã de intencionalidade em geral. Mas há coisas que estão a acontecer e que eu só
mexer para o sítio naquilo onde eu acho que aquilo vai ficar mais, ter mais impacto visual. E é o que eu faço. Tu também dizes que és muito curiosa pelas pessoas. Como é que tu descobres as pessoas e matas essa curiosidade? Falo para caraças. Não falo. E é um problema. E eu vou dizer isto aqui. Vou ser a pessoa. Vou dizer isto aqui. Há uns meses fiz seleção de. Que isto é uma coisa dos fotógrafos. Há uns meses fiz seleção de. A minha mulher estava com algum trabalho, ela disse: Olha, queres-me selecionar as imagens para este casamento? Um casamento que eu tinha feito com ela, uma videógrafa, e estava a selecionar as imagens. E o que me enervei com a equipa de fotografia, porque nós não nos calamos. Problema para o vídeo. E eu esqueço-me disto. Eu tenho uma mulher videógrafa em casa e ela às vezes diz: Mano, podes estar a falar. Mas depois esqueço-me. E a cena de. Nós fazemos muita coisa que para mim, lá está, ajuda a esse processo de conhecer as pessoas e de brincar com as pessoas, mas há coisas que às vezes não precisamos e que. Pronto, vou deixar aqui o meu public service announcement de fotógrafos. Façam um dia calling de um videógrafo. Ou perguntem aos videógrafos com quem vocês trabalham o que é que vocês podem fazer para não ser estas pessoas que passam à frente da câmara e que falam o tempo e que estamos na sessão e vão lá com a mãozinha a mexer o véu. Que não, nunca. Eu fiz isso tudo. Fazia isso tudo. E foi assim um banho de água fria para mim de não ser essa pessoa. Mas é isso, mas é muita conversa. Converso muito. Sou curiosa naturalmente. Gosto de saber. Sou uma cusca de primeira. Então sou aquela pessoa que já no questionário que manda aos noivos há alguma dinâmica familiar à qual a gente tem que ter atenção. E nisso isso já me dá alguma informação. E em reunião, não costumo marcar casamentos sem reunir. Aconteceu uma ou duas vezes, mas não é costume. E falo bastante. Gosto muito de conversar, gosto muito de perguntar o que é que eles gostam, de perguntar. E não, acho que mesmo assim não é, eu não fico a conhecê-los muito bem. Há casais, eu aqui há uns tempos dizia que cada ano ficava amiga de um casal. E a verdade é que às vezes fico dois, às vezes não fico nenhum. Mas houve ali uns anos seguidos em que ficava sempre amiga de um casal. E é um processo de não sou amiga desses casais. Portanto, é muito fixe. Mas é. Eu tenho que os conhecer o suficiente para conseguir puxar por eles aquilo que eu preciso no dia do casamento. Sim. E para ser fácil para eles fotografar comigo. Para não ser uma cena de. Agora deixa-me pensar. Não, ser uma cena mais imediata. Olha, lembras daquilo que a gente fez naquele dia? Lembras a sessão que fizemos, aquilo que a gente fez na sessão, aquilo que conversámos na reunião? Olha, faz assim, faz assim. Mas pronto, não há vontade de ter algum conforto com as pessoas, mas é muito por aí. É muito através de conversa e de referências. Ok. Mais realmente piadas secas, como disseram. E nesses momentos em que estás mais a dirigir, há casais que não são tanto de toque. E quando são mais de toque é mais fácil passar sentimentos ou emoções que tu queres. Quando não são, tentas forçar isso um bocadinho, arranjas outras formas de o Olha, fazer. há casais que não são de toque até serem. Ok. Quando estão ali, não são de toque, por exemplo, à frente dos pais, à frente das famílias. Isso acontece muito. Eu acho que há uma fatia de sociedade, que eu não quero estar a pôr nomes aqui, mas de malta, pronto, certo estatuto social, que tem muita vergonha Certo. de beijar, de abraçar, pronto, de haver ali alguma demonstração de carinho física à frente das famílias. E uma coisa instituída e não vamos mudar isso ali, não é? Eu só tenho que respeitar o espaço deles. Claro. Mas que às vezes tu tens sozinhos contigo, sozinhos com a tua equipa, ou com os videógrafos, ou quem estiver a trabalhar contigo, e é diferente. Noutros que não estão mesmo à vontade, não vou, se não estiverem à vontade, não estão à vontade. E não, para mim, o consentimento é a coisa mais importante neste trabalho. Tu Claro. tens que estar confortáveis. E eu sou muito chata, às vezes chata demais com isso, com a coisa de estar a perguntar às pessoas: estás confortável? Estás ok com isto? Se não quiseres fazer isto, não há problema. E já tive casais que me conheciam melhor, do que era mais fácil dizer: pá, não precisa, estás a perguntar, está tudo bem. Se a gente não quiser, não diz. Se a gente não quiser, diz. E pronto, mas eu fico preocupada. Às vezes não Claro. sei. Quero-vos dar esse conforto de vocês poderem dizer que não se não quiserem. Mas não insisto, não, as pessoas, eu vou até onde as pessoas me dão. E sei que comigo não gostaria que insistissem, portanto, nós somos as duas bastante extrovertidas. Claro. Não, nós temos muito essa. Ao casarmos, deu-nos essa experiência e nós. Eu gosto de ser fotografada, não vou mentir. Não sou aquela pessoa que diz: não gosto nada que me tirem fotos, adoro que me tirem fotos, gosto de fotografar. Eu gosto de fotografar-me e gosto de fotografar. Portanto, eu gosto da cena de explorar a maneira como as outras pessoas. Explorar a maneira como eu me vejo no autorretrato e explorar a maneira como as outras pessoas me veem
que para mim é curioso. É uma coisa de, eu não sei como é que tu me vês. E quando tu me tiras uma foto, eu consigo perceber mais ou menos, tipo, Claro. consigo, não sei com a foto, mas consigo ter uma ideia. Um, e nós fizemos questão de, eu gostava de ser fotografada com a minha mulher por várias pessoas. E mesmo sozinha por várias pessoas. E tenho, obviamente, histórias favoritos. Adoro ser fotografada pela Vanessa, adoro ser Claro. fotografada. Adorava ser fotografada por meia dúzia de pessoas que estão por aí fora. Quero muito ser fotografada pela Teresa. Vai acontecer em breve. Fotografarmos uma à outra. Mas pronto, mas tem uma lista de pessoas por quem eu gostava de ser fotografada. E havia uma pessoa que era do tempo do Flickr, do autorretrato, que era a Whitney Justison, que é americana, mas que mora em Berlim, que é a terra natal da minha mulher. E uma vez quando fomos a Berlim, eu disse: olha, se fizéssemos sessão de noivado lá. E fazíamos, como não temos sessão, tipo, nem tínhamos falado com a Vanessa para o casamento sequer. Era uma coisa, estávamos noivas. Fiz uma sessão de noivado em Berlim, a Whitney está lá. Perguntamos. Ela disse: sim, ela está aqui. Fizemos sessão com ela e foi de género: nem que ponhas mão. O que é que eu faço? Tipo, aquela coisa de, aquele pânico que tu vês as pessoas ter, eu tive tudo. Aquela cena de, eu não quero ter mãos. Tira as mãos. Não sei, onde é que eu ponho? Onde é que eu te encaixo? Meu Na Deus. bolsa? Pintura? Tipo, estou aqui, Vareira? Não, não estou, Vareira. Não, não vai ser assim. Então, tive aquele momento aterrorizante de o que é que eu faço comigo? E ela, ótima a dirigir, em 10 minutos pôs-nos à vontade. Mas, e estarmos duas ajuda, não é? Tipo, puxamos uma com a outra, não sei o quê. Claro. Mas é assim é um desafio e eu sei porque me pus naquele sítio. Deu-nos uma educação enorme, casar. Foi assim uma coisa de mudarmos muita coisa na maneira como trabalhamos. Olha que fixe, eles fazem isto assim. Olha, a Whitney faz isto assim. Nunca pensei nisto desta maneira. Isso foi muito fixe. Claro, às vezes a fotografar não percebemos o que é que estamos a fazer com os outros até estarmos na. É isso, é isso. E para mim foi mesmo a aprendizagem. E de respeito de limites, porque senti-me sempre muito respeitada. Portanto, tive aquela noção de é isto que é sentir-se respeitada. E foi de género, incrível. E nisso acho que não preciso mudar muito, acho que já era bastante consciente, mas é uma coisa muito importante. É uma coisa que às vezes a gente puxa pelas pessoas, e às vezes nós. E eu também sou culpada disto, certamente, mas às vezes vamos com uma ideia muito fixa daquilo que queremos. E especialmente quando vais trabalhar numa quinta, e falando nisto na fotografia de casamento, mas quando vais trabalhar numa quinta que queres muito trabalhar, ou vais trabalhar com uma equipa com quem queres muito trabalhar, vais fazer segunda para aquela pessoa, vais trabalhar com os videógrafos que quem gostas muito, e tens uma imagem na cabeça do que queres fazer, e tu queres pô-los a fazer aquilo. Para mim, já fui essa pessoa, já estive meio dúzia vezes nessa circunstância, mas depois tenho que fazer o exercício de não, isto não é sobre ti. Isto não é sobre mim, não é sobre o que eu quero, é sobre o que eles querem. E se eles não querem aquilo, eles não querem aquilo, está tudo bem. E eu tenho que fazer a minha magia com aquilo que eles me dão. E isso está tudo bem. E é um desafio giro, é muito engraçado de fazer. Certo. Tu tens sempre isso em mente? Há mais alguma coisa que sempre que tu sais para um casamento tu levas em mente aquilo? Olha, tenho que fazer isto? Ou para além disso de respeitar e de. Olha, há uma checklist básica num casamento que não convém falhar. Não vou dizer que nunca Certo. falhei, mas que não convém falhar, de entradas de noivas, de beijo, de primeiro beijo, já fui o primeiro beijo, mas um dos primeiros casamentos que eu fiz, foi o primeiro beijo porque vim para, em vez de fazer diferente, vim com a mão aqui em frente à máquina, em vez de fazer diferente, vim para o corredor e uma tia da noiva saca de um telemóvel e manda-se para cima de mim e eu caí. E perdi o primeiro beijo e fiquei frustradíssima. Caraças. Sim, caí ao chão, mas caí em cima de um banco, tipo, bati com a Uhum. máquina, não desequilibrei-me e fiquei frustradíssima da minha vida e pedi imensa desculpa e vim para casa chorar, não chorei para eles, mas vim para casa frustradíssima à noite, chorona à noite a dizer não consegui fazer aquilo, não fiz aquilo, veio aquele encontrar e não fiz aquilo. Tu tens uma lista de coisas que tu queres ter, de básicos, tu queres ter uma saída bonita, queres ter Claro. se for um casamento de igreja, mas mesmo de cerimónia, uma saída bonita, uns retratos bonitos da noiva e do noivo, uns retratos bonitos. Eu não tenho uma foto de Chanã, mas quando tiro a foto, sei que a tirei. É aquele momento em que eu digo, era isto que eu queria, pronto, está feito. Era posso pagar, está tudo bem. Uhum. Mas é mais a minha lista mental de casamentos é mais mantras desses, de coisas de não é sobre mim. Isto não é sobre mim, isto não é para mim, é para eles. Portanto, eu tenho que fazer a minha cena, fazer a minha magia, mas é para eles, não é para mim. Portanto, é o que eles quiserem e é o que lhes for confortável, é o que lhes for bonito, o que lhes parecer bonito. Eles querem que eu tire fotografias
à ponta do sapato e vou tirar a fotografia da ponta do sapato. Não vou estar com aquela coisa. Pá, às vezes há pessoas que dizem não gosto de fotografar aquilo, não quero fotografar aquela parte, não gosto. Eu não adoro fotografar, por exemplo, eu não faço a coisa clássica que se fazia muito tempo dos nossos pais de fazer um retrato por mesa. Não faço isso, ando ali a tirar fotos cândidas, ando ali a tirar mais discretamente. Não gosto de fazer isso, mas de Certo. tudo. Mas eu acho que isso também já filtras quando tens uma reunião com os noivos. Isso também já não se faz. Acredito que agora se começa a fazer, estamos a voltar outra vez aos anos 90, portanto vamos ver se Sim. não se começa a fazer outra vez. Mas, mas acho que é sair com a noção de que eu estou a trabalhar para eles e que aquilo é para eles. Portanto, não é Uhum. sobre mim. E é um bocadinho isso que se leva, é um bocadinho esse mantra que eu levo na minha cabeça, que às vezes é difícil. Estás focada naquilo, queres muito fazer Uhum. uma coisa. E eu sei que aquilo vai ficar incrível. E das duas, uma dizes, olha, eu acho que aquilo vai ficar incrível, ou eu sei que aquilo vai ficar incrível, dá-me esse minuto. Se eles disserem não, tens que aceitar. E ficar a roer-te, que já não aconteceu. Guarda para o próximo, naquela quinta. Certo. E também já com alguns casamentos e com algum portfólio, quem te procura já sabe muito bem também o que é que tu fazes. E se calhar já não acontece tanto isso que. Sim, sim, acredito que sim. E filtras um bocadinho em reunião, filtras Claro. quando falas com as pessoas, filtras isso, explicas o teu processo, explicas como é que trabalhas, mostras galerias, mostras. Eu acho que é essencial tu mostrares. Eu sei que há malta que é contra mostrar galerias e eu percebo a questão da privacidade, mas eu por ano, pelo menos, costumo ter um casal que me deixa mostrar a galeria deles. E pergunto sempre e peço sempre a autorização, etc. Claro. Mas eu acho que é essencial tu mostrares uma galeria de casamento quando te vão contratar. Eu mesmo sabendo e olhando para o trabalho da Vanessa e dizendo, eu confio, eu vou olhar para a galeria só porque quero ver bonito, porque eu sei o que é que ela faz. Eu olho para as Uhum. fotografias dela e sei o que é que ela faz, sei o que ela vai fazer. Mas pedi galerias para ver porque queria ver, porque queria Claro. naquela coisa de quero ver, só por curiosidade, tipo, aquela coisa, também por curiosidade, mas por quero ver, claro que quero. E se tivesse pedido outra pessoa, teria pedido igual. Porque acho que, como cliente, é importante tu saberes como é que aquela pessoa vê o teu dia. Desculpa. Então. Dá-me só um segundinho antes de voltarmos a falar para tu poderes depois. Voltei. Agora perdi-me, Agora para ficaste lá. super claro. Tu, há bocadinho, disseste que somos o produto do que vemos. E também disseste aqui na tua apresentação que aprendeste a trazer coisas de séculos passados para agora. Uhum. O que é que achas que isso acrescenta à tua fotografia e o que é que achas que podes trazer para hoje em dia? A luz. Todo o trabalho de luz. Que era completamente diferente e que eu acho que é muito o que define o meu trabalho. Acho que o meu trabalho é muito definido, na minha cabeça, pelo menos. Isto pode não ter nada a ver com o que as pessoas acham, mas na minha cabeça, se eu tiver que definir o meu trabalho, eu defino por luz e por cor. A cor, porque trabalho muito a cor e edito à mão, por exemplo, não uso, apesar de usar algumas ferramentas de aí, ir ao Photoshop limpar qualquer coisa, ou pronto, ferramentas, mas não uso no geral, não mando para motores daí para edição, sou eu que edito tudo e faço trabalho de cor para cada casamento e luz. E a percepção que havia da luz, o trabalho que havia da luz e o facto de estudar a luz com o afinco e com a cuidado e com a dedicação com que se estudava a luz. Um dos meus pintores preferidos é o Caravaggio. E Uhum. agora o Caravaggio foi meio descoberto nos últimos Uhum. 10 ou 15 anos. Eu vou ser a hipster que diz, eu gostava do Caravaggio, mas tempos de ser a aluna preferida da professora de História da Arte. Mas na minha fantasia sou. E era. Eu em adolescente era obcecada com os quadros do Caravaggio. E depois em paz fiz parte de um grupo de teatro em que fizemos uma peça que era a representação de um dos meus quadros preferidos, que é a Vocação de São Mateus, em Roma. Espero vê-la em setembro. Ah, e que é um trabalho de luz inacreditável. E se tiver material de apoio no podcast, vão ver a Vocação de São Mateus, Caravaggio, em que tem uma luz rasante a entrar numa sala de cima e só iluminar as caras das pessoas que estão na mesa a jogar e só tudo está, todo o estudo de luz do Caravaggio é inacreditável, é impressionante. Sim. E mesmo há 20, se formos aos clássicos, aos Da Vinci da vida, aos Botticelli também, mas antes disso a luz era um bocadinho mais clara, não havia um estudo tão grande de luz como há Uhum. para, do fim do Renascimento para o maneirismo e para o Barroco, mas é quase mágico para mim.
em olhar para pintura, especialmente pintura. Escultura também, mas a escultura depende muito, e eu formei mais em escultura do que em pintura, na verdade, em Conservação e Restauro de Escultura. Mas a escultura depende muito do sítio onde a pões. A escultura recebe luz, em vez de te dar uma ideia da luz, a escultura recebe a luz, portanto, tu podes pô-la, tu podes vê-la de maneiras diferentes. Pintura não, pintura a luz foi estudada, a luz foi pensada, aquilo não é rápido, aquilo é lento a pintar. Aquela luz teve que ser repetida, ele teve que saber quando é que aquela luz estava ali, teve que saber exatamente como é que aquilo batia, ou então ter, como nos vermelhos, um vermelho tem que tem uma luz muito, muito clássica, muito aquela janela holandesa, aquela luz meio difusa, ou as velas, a luz das velas, e tudo isso é estudado. Eu acho que isso é a coisa que mais me influencia em termos visuais. A questão do estudo da luz, do olhar para onde é que a luz vem, olhar para onde é que tu crias sombra, onde é que tu crias luz. Isso para mim é o mais divertido. Para mim é quase jogo. Eu divirto-me imenso com isso. Por acaso já tive um convidado na primeira temporada que falou do Caravaggio e há pouco tempo vi uma série que eu não sei se tu conheces ou se já viste, que é a Ripley, que também fala muito da arte do Não vi. Caravaggio. Mas se quiseres ver, porque eu gostei muito, acho que foi uma grande série, portanto se quiseres ver. E sim, ele trabalha a luz ali de uma forma forte. Sim, Há sim. bocadinho quando me perdi já sei o que é que eu te queria perguntar e o que é que eu queria falar. Era sobre pormenores. Tu também Ok. gostas muito. E tu falaste ali do pormenorzinho do sapato. Sim, sim. Adoro. Adoro coisas. E adoro. Sou uma tralheira, portanto, adoro coisinhas e ver detalhes. E adoro que as coisas tenham significado. Adoro que quando me dizem. E mesmo com o autorretrato, havia uma. Ouvi como ouvi a Teresa hoje, tenho isto fresco. A Teresa estava a dizer que às vezes era um sítio ou uma roupa que ele levava a fazer aquele Certo. retrato daquela pessoa. E eu sinto que o autorretrato durante muito tempo viveu disso, viveu de props, de teres uma. Pronto, de eu ver um vestido na Zara, por exemplo, e dizer eu quero aquele vestido para aquela. E já sei que falta que vou tirar com ele. E pronto, na altura morava em casa dos meus avós e não tinha contas para pagar, portanto era muito fácil. Mas de viver muito de detalhes e de coisinhas, e de fotografar coisinhas, isso passa-me para os casamentos também. E depois também é aquilo em que eu tenho mais tempo para criar, porque eu, se for cedo, e vou cedo, normalmente vou com alguma antecedência, a verdade é que eu tenho um bocadinho ali para estar só a ver e para estar só a pôr aquilo onde eu quero pôr aquilo e a enquadrar as coisas onde eu quero que elas enquadrem e a perguntar. Às vezes estou ali, se a preparação for em casa, agora cada vez é menos, também uma pessoa vai passar mais para fazer preparações em hotéis, etc. Mas quando são em casa, que eu ainda acho muito giro, porque estou a ver o universo de uma pessoa que não conhecia até ali. E às vezes, com um bocadinho de sorte, não tenho falsa sessão espalhadas, eu fico o meu eco logo em cima. Logo da conta. Mas aquele momento em que eles. Normalmente eu faço a noiva, se tiver que fazer os dois, se eu estiver sozinha, faço os dois, mas normalmente faço o noivo primeiro e depois a noiva. Mas normalmente tenho som da fotógrafa comigo e quem estiver comigo faz o noivo, portanto eu estou com a noiva. E é aquela coisa de estar ali, ela está a ser maquilhada normalmente, está a ser preparada e eu vou fazer as fotos da maquilhagem, as fotos básicas da maquilhagem do início, pelo menos, e depois pego nas coisas, tens os teus detalhes aí, tens tudo prontinho, eu levo comigo, e eu vou falar com a mãe, falar com o pai. Então, onde é que ela costumava sentar-se? Onde é que ela andava? O que é que, havia aqui algum cantinho dela? Havia aqui alguma coisa que fosse importante para ela? Ela tocava algum instrumento? Vejo ali um piano, está ali um órgão no canto. Ela toca órgão? Ela que. Ela toca muito bem. Lá vou eu. Mas também se criei essa ligação com os noivos, também se criei essa empatia, esse saber da história deles. Mas eu costumo dizer que sou ótima com mães noivas e com pais noivos. Gosto muito, adoro pessoas, então fico ali a perguntar e ando ali. Eu adoro conversar, pronto, portanto adoro estar ali na conversa e às vezes estou ali, tenho que ir fotografar, desculpa. Mas, mas é isso, mas é eu ir perguntar, é eu ir ver, eu ir pegar-nos por nós todos e pô-los na luz certa e pô-los no sítio onde eu acho bonito e no sítio onde eu acho que aquilo faz sentido. Para mim é muito importante e é uma parte que me dá muito zen, naquele momento, naquele início do dia, dá muito zen e que eu gosto genuinamente de fazer. É decoração, adoro fotografar decoração. Há muita gente que não gosta e que normalmente diz aos segundos para fotografar decoração. Eu adoro, divirto-me horrores a fotografar decoração. Das coisas que eu mais gosto. Acreditas que isso também é um bocadinho o que falámos há bocado de matar a curiosidade sobre as pessoas? Ajuda-te a matar a curiosidade? Sim, absolutamente.
Acho que é completamente aquilo que faz. E é das coisas que eu gosto nos casamentos. Eu gosto de ir dos casamentos e saber as histórias das pessoas. E saber daquela tia, aquela tia chata. Mas de perceber dinâmicas. Eu sou uma cusca, na verdade. Eu gosto de ver a vida de toda a gente. Não sou a cusca que vai contar, normalmente, sou a cusca que gosto de saber. Então sou aquela pessoa que está ali tipo novela, às vezes, só, que fixe. Ai, adoro aquela pessoa. Ai, aquela pessoa é muito fixe. Gostei daquela, queria ser daquela. E para mim, isso é super satisfatório, é uma parte muito importante dos casamentos. E era uma parte que eu senti muito durante a pandemia, quando fazia casamentos com máscara, em que era muito mais difícil conversar. Era muito mais difícil ser próximas das pessoas a conversar. E aí senti-se muito. Sentia assim uma falta grande de troqueios da conversa e de saber das pessoas. Mas eu sou um ser extremamente social. Portanto, a mim dá-me gosto. As histórias das pessoas e o que conversas com elas também te ajudam, não sei se diga, a ser uma pessoa melhor, mas ajudam-te, mudam-te e fazem-te ver às vezes as coisas de uma forma diferente. Olha, acho que há sempre histórias nos casamentos que te mudam. Há sempre histórias que te abrem os olhos para certas coisas. Normalmente é aquela sensação de a vida é curta, quando tu percebes, por exemplo, fotografaste alguém e que essa pessoa morreu tempo depois, ou que tens, por exemplo, a mãe de uma noiva que eu gosto muito, que nós ficámos amigas. Pronto, não somos próximas, mas com quem falamos regularmente. Ela disse-me, o ano passado, a minha mãe faleceu de repente. E a mãe dela era uma pessoa que falei imenso com ela no dia de casamento. E assim, uma coisa, aquilo foi assim um baque. Às vezes tens conversas nos casamentos. Eu acho que eu processo muito a vida e o mundo a falar. Pronto, lá está, quando eu vou perceber, eu falo para o mundial. Portanto, te entregas bem, eu fui, já fui. Mas eu processo muito a falar. E gosto de encontrar outras pessoas que processam a falar. Portanto, pessoas faladoras são algumas tipo de pessoas. Portanto, quando eu estou com amigas, tenho pessoas, não querendo estar sempre a falar deles, mas quando estou com a Vanessa 12 horas a falar. Chega a casa rouca. A conversa 12 horas. E tenho amigas com quem também é assim. Tenho mais um período duro de amizades em que são dias inteiros de conversa. E eu acho que quando isso me acontece nos casamentos, em que eu tenho o privilégio de conhecer aquelas pessoas e de às vezes ter, até quando tens tipo um tio-avô que vem falar contigo e contar-te as histórias todas. E eu espelho a minha família naquilo, espelho as minhas relações naquilo. Às vezes tens a tal coisa de perceberes que alguém na família está doente, ou de perceberes que alguém na família passou por um período difícil, ou que os noivos passaram por um período difícil. E aquilo torna-se muito inspirador, torna-se muito inspirador, é isso, acho que é essa a palavra, porque tu estás ali a viver com eles, tens o privilégio de estar a viver com eles. Eu sinto mesmo, e não é estar a ser lamechas, eu sinto mesmo que é um privilégio brutal fazer casamentos. Tu tens uma porta aberta no dia mais feliz da vida de eu não acredito que o casamento tem que ser o dia mais feliz da tua vida, acho que é péssimo pensar isso, tipo, não, é o início. Mas num dos dias mais felizes da vida daquela pessoa, num dos dias que ela se vai lembrar mais. E tu estás ali a ver. E tu tens o bilhete da fila da frente. Porque tu és a pessoa que está. Portanto, é um privilégio brutal e muda-me, eu acho que muda-me, dá-me ferramentas para mim, dá-me ferramentas para lidar e dá-me ferramentas para eu trabalhar melhor naquele casamento e para servir melhor aquelas pessoas. Porque eu acho que no fim de contas é o que é serviço. E o serviço é a coisa mais importante que a gente pode dar. Um bom serviço é o que te deixa feliz por teres contratado aquelas pessoas, não são só os votos. Por isso acho que é muito importante nesse sentido. Tu dizes que a arte sempre foi o objetivo. O que é que isso quer dizer para ti? Olha, eu cresci mais ou menos rodeada de arte. Não no sentido de crescer rodeada de artistas. Acho que a única pessoa das artes que eu gostei de dar é a minha mãe, e mesmo assim eu cresci a morar em casa dos meus avós, porque meus pais trabalhavam lá. Está a minha mãe, é bailarina, tem uma escola de dança, e dava aula à noite, portanto eu não cresci com eles, o meu pai tem um restaurante, mas tinha acesso a um mundo artístico através da minha mãe. E tanto o meu pai como a minha mãe, sempre, desde miúda, me compraram livros de arte. Eu não sei de onde é que aquilo veio, se foi uma cena deles olharem para ela e dizer: olha, ela desenha, vamos dar-lhe livros de arte. Mas sempre estive exposta a artistas.
E acho que mesmo em alturas em que eu não admitia isso, e em alturas em que eu disse, não, vou ter um emprego normal, eu vou para a medicina agora. Acabei a licenciatura e disse, vou para a medicina. E tu estás maluca, estás parva. Eu disse, não, já tive as cadeiras, já estive na faculdade, Físico-Química, estive na faculdade, medicina. Depois o sistema mudou e não sei o que, dizer que mais isso. Então, bem, vale. Mas pronto, lá está, estas paixões repentinas de hobbies também se passam depois para esse tipo de coisas. Agora rio muito disso, na altura que foi horrível. Mas é, mesmo quando eu não admitia que era isso que queria fazer, eu dava sempre, acabava sempre na arte, sempre. Ou havia de acabar a dançar, aprendi a dançar na escola da minha mãe, ou havia de acabar a cantar, tive aulas de canto durante 8 anos, agora canto em coro e sou muito, muito, muito feliz a cantar em coro. É dos momentos mais felizes da minha semana, é quando encontro aquelas pessoas e estamos ali a cantar e é incrível e é das coisas mais satisfatórias e comovo imenso, lá está, pronto, aí estamos, a chorar outra vez. Vai sempre dar arte, vai sempre dar a fazer coisas, vai sempre dar a criar. E eu tinha uma professora de História da Arte no secundário que foi das pessoas mais formativas da minha vida, com quem eu nunca mais vi desde que acabei o secundário. Sou recentemente que ainda está viva, que tive muitos, deve ter quase 90 anos. Mas que quando eu lhe disse que ia para a conservação e restauro, ela disse: está a ser um bocado parva, tu não devias estar a cuidar da arte pessoa. Boa. Estás louca? Parva. E ela: não, mas deu-me a dizer isto. Ana Luísa, tu devias fazer a tua arte, não era cuidar da dos outros. Não, setora, seca. E a verdade é que ela tinha razão. E eu acho que nunca lhe mostrei que era fotógrafa. Portanto, tenho isso em bucket list para lhe mostrar um dia destes. Eu tenho o número do telefone dela, um dia destes para lhe ligar. Não sabem quem eu sou, mas eu estou toda contente. Mas lembro-me de ter disso-me ser dito, mais é que de eu admitir que queria ser artista. Agora digo, já, não digo a boca cheia ainda. E isto, 10 anos depois, ainda não digo a boca cheia. Mas já digo mais facilmente que sou artista. E durante muito tempo isso custava-me encaixar, e depois, a certa altura, eu percebi que vais sempre ter ali, filha. Tu vais sempre ter a cabeça naquela parede específica. É sempre arte. Não adianta, faz quando tu quiseres, vai para ali, porque é para ali. Certo. Portanto, eu acho que é isso. Acho que ia ser bonito falares com ela e mostrares que realmente ela tinha razão. Espero não esquecer outra vez, provavelmente. Tenho que ser meia coisa, depois tenho muito medo que ela não se lembre de mim, então vou ficar destroçada e vai ser tipo, não, deixa estar. Não custa tentar. É verdade, é verdade. Pronto, indo aqui para a última pergunta de sempre, que tu já viste da Teresa, também já sabes. É E muito acredito que a última sempre. Também acho que já respondeste um bocadinho, portanto, que é o que é que te diferencia dos outros fotógrafos e faz alguém querer contratar o teu trabalho? Ainda para mais no mundo de tantos fotógrafos de casamentos, que acredito que é o que mais há, o que é que faz com que queiram o teu trabalho? Eu acho que, numa primeira instância, é a fotografia. É gostarem das fotografias que eu tiro. Uhum. Do meu tratamento da luz, do meu tratamento da cor e da estrutura das fotos, que é aquilo que para mim é importante em termos fotográficos. O que é ingrato nisto é eu achar que a melhor coisa que eu faço é o serviço, mas isso tu não mostras até acontecer. E é muito difícil tu mostrar o serviço até acontecer. E mostrar o serviço de uma maneira que não seja narcisista. Ou seja, não seres a pessoa que está constantemente a filmar-se a trabalhar, a dizer, olhem para mim a arranjar o véu da noiva. É. Que não é o meu estilo. Há pessoas que fazem isso, funciona muito bem para elas, está ótimo. É o que elas gostam de fazer, está tudo bem. Não é o meu estilo, eu não gosto. Por isso, é difícil mostrares que aquilo que eu acho que eu faço melhor ao serviço é que o tempo que eu dedico aos casais é o facto de eu só aceitar o máximo de 15 casamentos por ano. Porque eu quero saber o vosso nome, eu quero saber, quero lembrar-me daqui a 5 anos qual foi o dia do vosso casamento e quero editar as vossas fotos à mão. Quero fazer o vosso álbum eu mesmo, que faça com um programa ou o que seja, mas quero ser eu a fazer o vosso álbum. Uhum. Quero que tenham a dedicação, quero que tenham o meu tempo. Eu quero dar-vos tempo, que é uma coisa que fazendo muitos casamentos eu acho que não é fácil de dar. Mas isso tu não consegues, isso é difícil de vender, é difícil de mostrar. Portanto, eu tenho que, o meu trabalho fotográfico tem que fazer as duas coisas. E eu agora estou a começar a aprender a mostrar tudo o resto. Mas é um processo, eu estou a aprender muito. Estou assim numa fase de aprendizagem e transição. Engraçado. Claro. Pronto. É isso. Obrigada. Obrigada. Espero não ter falado muito rápido e que me percebam. Não, eu acho que foi tranquilo. Ok.
Se não metem ali no 0,75 para ficar um bocadinho. Porque eu falo efetivamente rápido, portanto estou a Não, tentar mas acho. falar mais devagar e acabar as palavras. Exato. Mas pronto, obrigada. As redes Ok. sociais da Ana vão estar na descrição, assim como as de podcast. Portanto, sigam ambas e acompanhem o trabalho de ambas. Tchau, tchau. Beijinho.